Olá, queridos irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez aqui para rezarmos com os salmos. Hoje meditaremos o Salmo 26 e para iniciarmos bem, peçamos a luz do Espírito Santo para abrir a nossa consciência, abrir nosso coração, para compreender, para vivenciar o Salmo em nossa vida e rezar a partir dele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos e permanecei para sempre. Amém. Nos diz então o Salmo 26. Faz-me justiça, Senhor, pois eu sou íntegro e confio no Senhor sem fraquejar. Examina-me, Senhor, e coloca-me à prova. Depura meus rins e meu coração. Eu tenho diante dos olhos o teu amor e ando a tua felicidade. Não me assento com impostores, nem caminho com hipócritas. Detesto a assembleia dos maus e não me assento com injustos. A inocência lava as minhas mãos e rodeio o teu altar, Senhor, proclamando a ação de graças e contando tuas maravilhas todas. Senhor, eu amo a beleza de tua casa e o lugar onde reside a tua glória. Não me ajuntes com pecadores, nem minha vida com assassinos. Eles têm a infâmia nas mãos. A direita deles está cheia de subornos. Quanto a mim, eu ando na integridade. Resgata-me, tende piedade. Meu pé está firme no caminho reto. Javé, eu te bendigo nas assembleias. Então, queridos irmãos e irmãs, dá para perceber de início que é um salmo de súplica individual. É alguém que injustamente é acusado. É alguém que se defende, principalmente diante do Senhor, visto que não tem ninguém para eles, que as pessoas foram corrompidas pelos injustos. Então resta para ele se defender diante de Deus, pedindo-lhe, clamando, para que ele então faça justiça para o seu servo. Então esse é o tipo de salmo que nós temos aqui, o Salmo 26, que é uma súplica individual. Como está então organizado o nosso salmo? Podemos pensar 5 momentos, salmo pequeno, mas podemos pensar 5 momentos com ele. Primeiro momento, versículo 1 e 2. Nós temos aqui no versículo 1 e 2 um pedido de urgência. Temos um pedido urgente de uma pessoa acusada injustamente. E não tendo a quem recorrer, apresenta então seu pedido a quem, como nós vimos? Ao Senhor, confessando para ele então a sua integridade. Pede, na verdade, ao Senhor a semelhança de um fundidor que examine os seus rins. Então é interessante pensar aqui quando ele fala dos rins, quando pensamos aqui essas duas expressões do corpo humano, esses dois órgãos do corpo humano, os rins e o coração, quando pede para examinar os rins, é justamente o lugar que representa os afetos e as paixões, né? É a sede dos afetos e das paixões. Então, examine os meus rins, examine os meus afetos, examine as minhas paixões. E o meu coração. Para o povo da Bíblia, o coração aqui representa a consciência, é o lugar da sensibilidade. Então, examine também meu coração. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento, versículo 3º a 5º, é a primeira declaração de inocência do justo diante de Deus, né? Então, o justo, o salmista, declara não ter afastado das duas exigências essenciais daquele que se coloca aliado do Senhor. Qual que é as duas exigências? O amor e a fidelidade. Então ele se mantém fiel ao Senhor no seu amor,
sempre e sendo fiel ao Senhor. Por isso se dirige a Ele. O clamor, a declaração de inocência é para Ele, para que Ele então faça acontecer a justiça, vendo que o seu servo pode ser inocente disso e íntegro. Por isso ele apresenta essa primeira declaração de inocência. E depois, a seguir, ele mostra o que não faz. Ou seja, ele não tem nada a ver com os impostores hipócritas, com os injustos, com aquilo, com a tramóia que eles estão ali para fazer, né? Tramando essas ciladas contra o injusto, contra o justo. E o terceiro momento, do versículo 6 ao 8, apresenta a segunda declaração de inocência, mostra que o inocente está no templo de Jerusalém, participando das cerimônias, né, animando ali os peregrinos que chegam para a celebração, e ao mesmo tempo ele está no templo do Senhor, contemplando a beleza da casa do Senhor. Então, uma declaração de inocência. Ele está no templo ali, fazendo todas estas coisas. E no quarto momento, o versículo 9 e o 10, traz um novo pedido. O justo não quer ser, então, confundido com os pecadores assassinos. Quer dizer, a vida dos injustos está cheia de subornos. Então, o pedido é que o Senhor livre ele dessa situação, de ser comparado a esses injustos, a pecadores assassinos, que têm na mão a morte, a vingança, a violência. E por último, o último momento, então, versículo 11 ao 12, que é uma nova declaração de integridade, e é a última. O inocente, então, garante que está no caminho certo. Por isso ele bendiz ao Senhor nas celebrações que acontecem no templo. Ele louva ao Senhor, bendiz ao Senhor, porque ele sabe que está no caminho certo, apresentando ali a sua última declaração de integridade. Ele não compactua com aquilo que os injustos estão tramando. Por que então surgiu esse nosso salmo? Nós vimos no terceiro momento que o inocente situa-se, ele está no templo, se refugiando no templo, né? Rodeando o altar do Senhor. Então trata-se, portanto, da oração de alguém que se refugia no templo, quer dizer que em certos períodos o templo é lugar de asilo para as pessoas que se sentem injustiçados, perseguidos. Então vão se refugiar no templo do Senhor, do lado do altar do Senhor. Então o templo de Jerusalém é muitas vezes lugar de asilo. Então ele vai se refugiar lá, esperando assim do Senhor, por meio de um sacerdote, que dê para ele a sentença de que ele de fato é declarado inocente. E traz para então os injustos a punição devida. Nós vemos aí então que trata de um conflito entre o justo e o injusto, né, que ele faz então uma declaração de sua inocência, visto que os adversários do justo são aqueles que armam ciladas, são impostores, são falsos, é considerado maus e injustos, pecadores e assassinos, tem a infâmia e o suborno nas mãos, né? E nas assembleias e reuniões, quando tem a oportunidade, eles são influenciadores, né? Ele influencia outras pessoas e atrai para junto essas pessoas, tem lábia, né? Convencem, e por isso tem as pessoas do seu lado. Então, mesmo assim, não diz por que o inocente é perseguido. O Salmo não nos traz essa definição. Por que ele é perseguido, né? E tem que se refugiar no templo. Também não explica o porquê desse suborno, né, que os injustos têm nas mãos. Mas uma hipótese, então, nós podemos tirar desse Salmo. O justo incomoda o injusto. Por quê? Porque os injustos pagam suborno a fim de que alguém se encarregue de eliminar o justo. Então ali está uma hipótese disso que o Salmo nos pode fazer refletir, e ele está correndo perigo de vida e acabou encontrando asilo no templo. Então esse Salmo surgiu justamente por causa disso. Ele, percebendo a tramóia dos injustos, de trazer cada vez mais gente para perto, com subornos,
né, com tantas situações assim difíceis, perigosas, o justo não vê outra alternativa a não ser se refugiar no templo, pedir asilo e pelo menos para o Senhor declarar inocente e íntegro, para que o Senhor então dê para ele a sentença através do sacerdote que ali habitava no templo. Podemos notar então o rosto de Deus nessa situação. Deus é aquele que escuta o clamor dos justos, dos inocentes. Porque o nosso Deus é um Deus da justiça. Se Ele é Deus da justiça, Ele tem que estar do lado do justo, não dos injustos. O autor desse salmo justamente sabia que o Senhor é Deus que escuta o clamor, né, que coloca-se do lado. Porque outrora fez isso quando os hebreus declararam diante da opressão do faraó, então eles clamaram ao Senhor, né, pela liberdade, diante da opressão que o faraó estava ali fazendo com eles. E Deus escutou o seu clamor. As condições com as quais o Senhor fez aliança com Israel era justamente o amor e a fidelidade. Através da fidelidade do povo, através do amor do povo, Deus os libertou. É os dois caminhos para nos mantermos dentro da aliança com Deus, permanecermos sempre no seu amor e na sua fidelidade. E com toda certeza Deus se faz parceiro das pessoas que agem desta maneira. O próprio Jesus nos dá o grande exemplo da sua vida. Se colocou diante dos pequeninos, dos injustiçados, trouxe para próximo, incluiu, libertou das doenças que se fechavam dentro de si mesmos, que marginalizavam, que colocaram eles em situação de discriminação, não podendo nem entrar dentro da cidade. Quantas são as deficiências que mostram justamente que é a opressão, é a maldade, é a escravidão que mais machuca. Então Jesus é aquele que vem para salvar, e Jesus faz cumprir toda a justiça. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será dado. Rezemos com isso, colocando na presença do Senhor, diante do seu altar, também procurando na nossa vida encontrar asilo no templo do Senhor. E ali nós vamos com toda certeza ser acolhidos, ter Deus do lado, nós vamos sentir paz, refrigério e alívio em nossa caminhada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.